Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 2 de maio. Hoje comemora-se o Dia do Ex-Combatente e também o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Nós louvamos a Deus porque em nosso país nós ainda desfrutamos desta liberdade para a pregação do Evangelho a tempo e fora de tempo, a exemplo do que nós estamos transmitindo diariamente através desse veículo de comunicação. Nesta oportunidade estaremos trazendo hoje uma palavra sobre a Páscoa. É verdade que a Páscoa foi realizada ou celebrada o mês passado, mas nós transmitimos uma mensagem, nós registramos esta mensagem e nesta oportunidade nós vamos estar com a primeira parte desta palavra que Deus nos deu sobre como devemos celebrar a Páscoa. Não troque o cordeiro pelo coelho. É isso que nós vamos ouvir dentro de instantes. Portanto, sem perda de tempo, quero deixá-los com a primeira parte desta mensagem. Nós vamos dar um tema para a mensagem de hoje à noite, para que você tenha uma ideia daquilo que a mídia propaga. E quando eu digo a mídia, tudo que está relacionado à televisão, às redes sociais, à internet, jornais, revistas, estampando o que é que eles entendem, qual é a leitura que eles fazem sobre a Páscoa. Então nós demos um tema, nossa mensagem, que vocês vão ver agora, vou pedir que coloque aí, por favor, não troque a Páscoa como lebre por cordeiro. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 5, a parte B do versículo 7, que diz já lá no final: Cristo, nossa Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Há uma tradução que diz: porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então nós vamos trabalhar nesta noite em cima desse tema, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos trabalhar em cima disso. E eu tentei parafrasear um adágio popular muito conhecido que diz: não troque gato por lebre. E aí eu parafraseei essa temática: não troque a Páscoa como lebre por cordeiro. Amém? Há 3 festas que Israel, desde o Antigo Testamento, orientada por Deus como nação, como povo escolhido de Deus, através de Moisés, foi orientada, foi instruída como nação a celebrar anualmente estas festas. Dentre elas, a Páscoa. A segunda festa, a festa das primícias ou do Pentecostes. E finalmente a festa dos tabernáculos. Pela graça e misericórdia de Deus, nessas nossas excursões à Terra Santa, eu já tive o privilégio de participar de todas as 3 festas. Já estivemos lá na época da festa dos tabernáculos, alguns irmãos aqui da nossa igreja nos acompanharam. Já estivemos participando também da Páscoa em Israel, em Jerusalém, e a festa também das primícias ou do Pentecostes. Em todas as 3, judeus oriundos de todas as partes do mundo sobem a Jerusalém, sobem à Terra Santa para celebrar estas festas. São festas religiosas, em que eles fazem
eles observam, têm o devido cuidado de celebrar conforme está escrito na palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, desde o livro de Êxodo, Deuteronômio e Levítico, Deus instruiu o povo desde o Velho Testamento para que eles celebrassem esta festa todos os anos, inclusive a celebração da Páscoa. Quando Deus a instituiu, Ele disse que quando não deixassem de celebrá-la sempre, e quando passassem as gerações, de geração a geração, que os filhos perguntassem: que significa esta festa? Que sentido tem essa festa? O que quer dizer? Por que se celebra esta festa? Então Deus estaria fazendo a seguinte recomendação através de Josué: para que quando os vossos filhos perguntarem, eles se lembrem de que isso está falando da vossa saída do Egito, quando passaram durante muitos anos escravos lá no Egito e foram levados à terra prometida. Então havia essa observação que o próprio Deus fizera. Prestem bem atenção. No livro de Êxodo, no capítulo 12, há uma recomendação como essa festa deveria ser celebrada. Ela tinha que ter um cordeiro. Inclusive eu vou tentando economizar tempo, me deter a apenas citar os versículos, porque eu podia ler todo o capítulo 12, mas isso poderia se tornar cansativo, enfadonho, até porque estamos também transmitindo o nosso programa essa mensagem através do nosso programa Opção para a Vida. Para não tornar enfadonho nem cansativo para o telespectador que está conosco, vou apenas citar os versículos. Capítulo 12 do livro de Êxodo, temos a instituição da celebração da ceia. Nos versículos 4 e 5, o Senhor falou que quando eles fossem celebrá-la, reunissem as famílias. Mas se a família for pequena para um cordeiro que deveria ser sacrificado, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então isso tudo era recomendado com esses detalhes. Tinha que ter um cordeiro, era sacrificado aquele cordeiro, era para ser celebrado em família, as famílias se reuniam para degustar aquele cordeiro depois de ser sacrificado. O sangue era colocado nos umbrais das portas, desde lá o Egito, para lembrar, isto é, o símbolo daquele sangue do cordeiro que tinha sido sacrificado era colocado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não adentrasse nos lares e não tirasse a vida dos primogênitos. Todas essas recomendações estão no capítulo 12 do livro de Êxodo. Estou apenas repassando para vocês a informação. E também, depois que eles sacrificavam aquele animal, o sangue era colocado, eles se serviam da carne daquele animal, que era sacrificado no crepúsculo da tarde, no fim da tarde. Então eles transformavam aquela carne daquele cordeiro em um churrasco, e eles comiam assado aquele cordeiro. Depois eles tinham que comer isso está no capítulo 12, versículo 7, que eu estou lendo para vocês: e tomarão o sangue e poluão em ambas as portas das ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. No verso 8 diz que eles se alimentavam, portanto, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Então, por que pães asmos que eles serviam e ervas amargas? Todos esses elementos tinham alguma coisa a ver com o sofrimento deles lá no Egito, durante os anos que passaram na escravidão. Ervas amargas para lembrar o sofrimento, a angústia, humilhações que eles passavam como escravos. Por isso que eles comiam ervas amargas. Depois eles também tinham que ter os lombos cingidos quando fossem comer aquela refeição. Os lombos tinham que estar cingidos. É que os judeus eles usavam uma roupa toda assim, muito à vontade, como um roupão, como tipo assim, uma camisola, né, sem ser amarrado. Então quando eles fossem tomar aquela refeição, tinham que amarrar, cingir os lombos para lembrar a saída deles e tinham que comer a toda pressa, cajado na mão e alparcas para lembrar a saída deles e a peregrinação deles durante todo o
período no deserto, durante aqueles 40 longos anos. Lombos cingidos, ervas amargas que eles comiam, e tinha que ser feito no crepúsculo da tarde. E isso tudo era apenas um ritual, uma cerimônia, para que lembrasse todo o sofrimento deles no Egito quando eles eram escravos. Essa foi a finalidade da instituição da Páscoa. E chama a atenção ainda mais, porque o Senhor, quando disse a Moisés, chamou a Moisés e Arão no capítulo 12, diz que eles levassem esta recomendação: falai a toda a congregação de Israel. Então era para o povo judeu, era para o povo hebreu essa celebração, e tinha que ter esses ingredientes. Agora faço-vos uma pergunta. Diante do que eu acabei de ler para você que está me assistindo agora, e você que está aqui me ouvindo e me vendo, você ouviu aqui alguma expressão dizendo que tinha que ter um coelho? Tem alguma citação aqui? Que tinha que ser um ovo de chocolate, de coelhinho de Páscoa? Não há nada disso aqui, gente. Infelizmente, as pessoas trocaram, como eu digo no tema da nossa mensagem, não troque a Páscoa como lebre por cordeiro, que há muita gente está trocando gato por lebre. E diga-se de passagem, muitos cristãos, muitos evangélicos, muitas pessoas que se dizem cristãs e que conhecem a palavra de Deus, nesses dias, estão celebrando de forma profana e leviana. Diga-se de passagem, que o coelho jamais seria um animal usado por Deus para lembrar o sacrifício de Jesus, até porque o cordeiro, de acordo com a palavra de Deus, foi o único animal que Deus escolheu, foi Deus que recomendou a Moisés que fosse um cordeiro e não um coelho. Lá em Deuteronômio capítulo 14, versos 13 e 7, diz que entre os animais imundos, que não deveria sequer ser consumido nem comido, era o lebre ou o coelho. Como é que Deus iria tomar um animal que é considerado imundo para simbolizar o seu filho? No caso, seria uma incoerência muito grande. Por isso que nós dizemos, não troque a Páscoa, não troque a Páscoa como quem troca gato por lebre. Eu botei aí parafraseando, lebre por cordeiro. E se alguém essa semana estava pensando em comprar um ovinho de chocolate, um ovinho de Páscoa, um chocolate de Páscoa para presentear alguém, eu quero dizer a você que não faça isso, porque isso é profanação de uma celebração que Deus recomendou ao povo dele, a Israel, que tinha toda essa conotação e jamais teria que ser celebrada sobre esse aspecto ou sobre essa profanação. Então vejam bem, a Páscoa foi instituída por Deus pela ocasião da saída do êxodo do povo do Egito, e ela foi sempre celebrada por toda a nação de Israel, onde quer que eles estivessem, onde quer que eles se encontrassem, eles celebravam a Páscoa. Também havia um cerimonial, um ritual durante a celebração da Páscoa, de se soltar pela ocasião da festa um preso. Por isso que lá em João capítulo 18, versículo 39, Pôncio Pilatos, quando estava diante daquela decisão de levar o povo a decidir, ou levar o povo a tomar aquela decisão de crucificar Jesus, disse: olha, diz o costume, diz a tradição, que nesse tempo, nesse período, nós temos que soltar um preso, e vocês querem que eu solte a Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás, que estava preso também? O povo optou por Barrabás. Quero aproveitar aqui esse ganchozinho e dizer que quem está celebrando, por favor me entenda, você que está me vendo agora na televisão, quem está celebrando a Páscoa dessa forma profana, trocando o cordeiro, o lebre pelo cordeiro, está fazendo aquela escolha que o povo fez, Barrabás. Mesma coisa, está fazendo uma escolha errada, está fazendo uma celebração errada, está fazendo algo que é profano, que jamais Deus vai aceitar, como estão celebrando aí. Então, pela ocasião, conforme está lá em João 18:39, deveria ser no crepúsculo da tarde, e naquela ocasião se soltava um preso.
e eles optaram por Barrabás. Então Israel sempre comemorou. Nós vamos encontrar lá no livro de Números, vamos encontrar no livro de Crônicas, vamos encontrar no livro de Deuteronômio, muitas passagens na Bíblia. Nos dias do rei Josias, eles celebraram a Páscoa, e a Bíblia diz que o livro do Senhor estava perdido no tempo. Quando eles acharam o livro, o rei Josias foi descobrir que essa celebração há muito tempo não se comemorava em Israel. Isso inclusive está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, versículos 19 em diante. O livro de 2 Crônicas, capítulo 19, nós encontramos essa citação que eu gostaria de ler para todos. Depois, versos 19, capítulo 35, versículos 17 a 19. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Em nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que se celebrou nos dias de Josias, com os sacerdotes e os levitas e todo o Judá e Israel, e ali se acharam os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Vamos encontrar muitas outras passagens na Bíblia em que se celebrava a Páscoa de forma correta, de forma legal, de forma bíblica, de forma muito observada por estes detalhes. Se você analisar direitinho, quando Israel estava voltando da diáspora, lá no livro de Esdras, no livro de Jeremias, nós vamos encontrar que o povo celebrou esta Páscoa do jeito que Moisés havia recomendado. Você pode ver isso no livro de Esdras, capítulo 5, verso 19. Essa mesma celebração era observada ano após ano, século após século, períodos em que Israel jamais deixou em atenção aquilo que Deus havia dito. Quando os vossos filhos perguntarem que sentido tem essa festa, o que significa essa festa, vocês vão dizer, vão falar para os nossos filhos, essa festa nos fala da nossa saída da terra do Egito, quando nós éramos escravos. Então no livro de Esdras capítulo 5, nós encontramos o Senhor falando isso através do mesmo de Esdras, capítulo 5, capítulo 6, verso 19 em diante. Todas essas passagens que eu estou citando, a celebração e todo esse ritual era observado. Nós vamos ver, portanto, que não houve nenhuma época na história de Israel, que é isso que eu chamo a atenção dos amigos que nos assistem, de todos que aqui estão, em que se havia colocado no lugar de um cordeiro, um lebre ou um coelho. Essas passagens que eu estou citando para você, segundo Crônicas 35, 17 a 19, Esdras capítulo 5, verso 19, Esdras capítulo 6, verso 19 a 22, todas elas, e poderia citar muitas outras passagens, em todas elas, os ingredientes que eram usados, era um cordeiro, sacrificado o animal, se comia carne no crepúsculo da tarde, comia-se ervas amargas, pão asmo, sem fermento, do jeito que estava na palavra de Deus. Portanto, em todas elas, segundo Crônicas 30, versos 13, 21, 22, segundo Crônicas 35, 18, em todas essas passagens, indo até ao Novo Testamento, inclusive Jesus celebrou a última Páscoa, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 18, diz a palavra de Deus que Jesus, como era judeu, e ele observava todas essas cerimônias religiosas, diz a palavra de Deus que ele chamou os apóstolos
e pediu que eles preparassem a Páscoa, a qual seria a última que seria celebrada por ele, porque ela seria substituída pela Santa Ceia, que nós celebramos todos os meses, a ceia do Senhor. E você vai ver isso no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versos 14 em diante. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os seus 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo, que não a comerei mais, até aquele dia em que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Nem nesta última ceia que Jesus celebrou, esta última Páscoa, digo, que deu lugar à ceia, você ouviu aqui Jesus citando coelho, chocolate, ovo de Páscoa, nada disso. Por isso que o apóstolo São Paulo, nesse capítulo 5 da carta aos Coríntios, ele diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Quem pode dizer amém? Não há na Bíblia, você que seja a pessoa mais religiosa, você seja católico, apostólico romano, você seja uma pessoa muito devota, por mais que você tente encontrar na sua Bíblia de edição católica como era celebrado a ceia, em nenhuma Bíblia você vai encontrar a margem para que alguém esteja trocando a Páscoa como troca-se lebre por cordeiro. Não tem isso na Bíblia. Os elementos que estão registrados na Bíblia são esses que você acabou de ouvir. E lembre-se de uma coisa, lá no livro último do Apocalipse, a Bíblia, o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no último capítulo, diz que ai daquele que acrescentar alguma coisa, ou que diminua alguma coisa, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro, e aquele que reduzir, ou aquele que retirar alguma coisa, Deus retirará o direito das bênçãos que estão registradas neste livro. O problema é que as pessoas fazem as coisas sem ter a menor ideia, a menor noção, a menor convicção, o menor conhecimento, se isso que está se fazendo realmente agrada a Deus, se isso que está se ensinando realmente está de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia diz: o meu povo erra, o meu povo peca por não conhecer as Escrituras. Jesus foi quem disse: errais em não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus, examinai as Escrituras sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Ele é lindo, poderoso, maravilhoso, capaz de mudar toda e qualquer circunstância. E nós vamos declarar sobre isso. Aleluia, Jesus.
Amanhã nós vamos dar continuidade a esta mensagem devido à exiguidade do nosso tempo. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos em Deus estarmos juntos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Sempre